entidade consiga pressionar as assembleias e levar à cassação de políticos corruptos. O trabalho da Amarribo é sempre no sentido de estimular os líderes locais a se envolver e participar, deixar o comodismo de lado, criar uma organização que possa fiscalizar e pressionar, em especial a Câmara de Vereadores, a apurar e exercer o seu papel constitucional, que é fiscalizar o Executivo. Então, nessa nossa experiência de mais de 200 entidades, sempre foi assim, a gente vai dar uma palestra motivacional, contando a nossa história e desenvolvendo naqueles líderes local o desejo de estar, evidentemente, participando, apurando e pressionando, em especial, o Legislativo e o Executivo a prestar contas, e isso faz com que, em especial, os vereadores passem a querer apurar, porque, dependendo do Judiciário, muitas vezes as decisões são mais lentas e demoradas, e a pressão popular é exatamente o recado que o vereador muitas vezes entende. Muito obrigada, boa sorte nesse trabalho de combate à corrupção. Bom, excelente essa entrevista, bem esclarecedora, Globo News, edição nacional. Jorge, pegando o gancho na questão das prefeituras, nós tivemos esse ano um caso importante que foi Campinas, né? Campinas caçaram o prefeito, depois entrou o vice, caçaram o vice, presidente da Câmara Municipal entrou. Muito bem, eu acompanhei um pouco de longe, mas com informações importantes. E eu percebi que um grande jornal local não deu importância já num primeiro momento. Por quê? Ele tinha negócios com a prefeitura. Quer dizer, essa ramificação que uma prefeitura consegue, esses tentáculos, né, que a prefeitura consegue manter com alguns órgãos importantes, né, instituições importantes. Como fazer para combater isso, Jorge? Pois é, pela nossa experiência, a gente tem percebido que é muito comum nas pequenas e médias cidades, nas grandes, como Campinas, e agora não teve só Campinas, depois agora teve Limeira também, tem Taubaté, se eu não me engano, que o prefeito, quando ganha, eles já montam uma estrutura, inclusive de jornal, montando a chamada imprensa marrom, que é vinculada aos editais, porque o prefeito ele tem um poder muito grande, que é a publicidade que ele tem que dar, a princípio da publicidade, então ele tem que publicar os editais nos jornais. E aí então começa a surgir essas relações meio nebulosas, meio promíscuas, né? E infelizmente isso acaba acontecendo. Agora, cabe à grande imprensa divulgar. Cabe à imprensa séria, honesta, que tem, se existe, é a grande maioria, a pressionar e denunciar. Mas é a obrigação do vereador. O vereador não está lá representando o povo. E por quê? Aí ele compõe com o prefeito e acaba seguindo a cartilha do prefeito, não a cartilha da população. O que acontece? Duas coisas. Primeiro, o vereador, a maioria das vezes, e aí não estou generalizando, mas muitos vereadores não têm preparo. Não tem preparo técnico e não tem... Isso em todo o Brasil, não é só Ribeirão Preto. Olha, Brasil, infelizmente, algumas cidades, eu vejo São Carlos, por exemplo, tem um nível um pouco melhor, porque tem uma influência muito grande da UFSCar e da USP. Mas outras cidades, a situação é caótica. Como que eu vejo? E eu falo isso sem medo de errar. Na grande maioria dos pequenos e médios municípios brasileiros não existe oposição. Por quê? Porque existe uma cooptação do Executivo no Legislativo. Por que existe isso? Porque o Executivo tem muitos recursos a oferecer ao Legislativo. Então, existe um assédio grande, porque o Executivo tem cargos em comissão, que pode ser oferecido para parentes dos vereadores. Tem licitações que podem ser sugeridas. Então, assim, pela sistemática hoje do Executivo brasileiro, o prefeito, o governador e o presidente da República tem muitos cargos em comissão, tem muita coisa a oferecer. E para se ter uma oposição quietinha, que diga amém aos seus projetos, muitas vezes o vereador, o prefeito, né? Agora, Valdir, em todas as câmaras brasileiras, em todas as câmaras de vereadores brasileiras, eu tenho certeza absoluta que tem pelo menos 1, 2 ou 3 vereadores que têm condições de fazer esse trabalho de fiscalização, que tem a retidão de caráter e que pode fazer mudar essa situação. Só que hoje eles dão murro em ponta de faca, porque eles são sempre a minoria. E nesse sentido, a Amarribo está montando um projeto que é um curso de treinamento de vereadores.
Né? Esse é um projeto que nós estivemos em Brasília conversando com alguns senadores, que seria o seguinte, aparelhar as câmaras de vereadores. Você sabia que 48% das câmaras de vereadores funcionam no prédio do Executivo? No Brasil, 48% das câmaras de vereadores funcionam no mesmo prédio que o Executivo. E grande maioria das câmaras de vereadores não tem sequer CNPJ. É uma extensão da prefeitura. É uma extensão da prefeitura. Aí depois vem lá e diz o seguinte, olha, a legislação, a Constituição permite que a Câmara de Vereadores gaste 5 a 8% do orçamento do município. Eu gastei 1,5, estou devolvendo. Você gastou 1,5, mas você não fez nada. Você deu nome de rua, você fez a homenagem de título de cidadania. Então, você gastou errado. Você não tinha que ter gasto nem 1,5. Você tinha que ter gasto 5%, mas feito projetos de interesse da sociedade que efetivamente tivesse uma produção legislativa que defendesse o interesse e o desenvolvimento daquela cidade. E qual a posição de vocês sobre esse aumento de vereadores agora, já para o próximo ano? Nós somos contra, porque eu acho que, quer queira, quem não, vai ter um aumento nas despesas, né? Mas na visão de vocês, o fato de ter uma quantidade maior de vereadores melhora o trabalho, melhora a fiscalização da cidade? Não necessariamente. Melhoraria se esses vereadores fossem capacitados. O que nós precisamos é fazer os vereadores, desculpe a expressão forte, é ensinar eles a trabalhar. Sim. Tá? É uma obrigação da sociedade. Eu acho que nós temos essa obrigação, mostrar para alguns vereadores, como você falou, não a totalidade dos vereadores, eu conheço alguns vereadores, uma capacidade muito grande, que estão realmente trabalhando para o bem da cidade. Mas alguns, infelizmente, deveriam arrumar outra profissão, né? Porque não estão melhorando a cidade, estão lá por uma questão de oportunidade e apenas isso. É populismo, oportunidade, e eu acho que nós tínhamos, é fundamental, e aí para a tripartição de poderes, para o pacto federativo, para a democracia plena, o legislativo tinha que ser mais eficiente, né? Quais as funções precípuas do legislativo? Elaborar leis. Hoje o legislativo não elabora muitas leis, porque a maioria das leis vem de iniciativa do executivo. Então, qual é o segundo papel? Fiscalizar. Fiscalizar, ele não faz isso. Não faz, Aldir, porque tem um outro aspecto jurídico. Os regimentos internos das câmaras municipais, na sua grande maioria, são inconstitucionais. Por que inconstitucionais? Porque o vereador, ele tem como função básica fiscalizar. Então, bastava ele enviar um requerimento para o prefeito, ou para quem quer que seja, para esse requerimento ser respondido. Só que o requerimento do vereador tem que ser aprovado pelos pares dele. Tá. Então, essa trava que faz com que não funcione, ela é inconstitucional. E nesse projeto nosso, nós vamos ensinar as câmaras de vereadores a refazer seus regimentos internos, tornando-os totalmente constitucional. Não pode um vereador ter que pedir autorização para mais 4 para mandar um requerimento para a prefeitura. Com certeza. E hoje, na edição da Folha, nós estamos gravando essa edição no dia 3 de dezembro, e hoje na edição tem uma outra denúncia aqui do Jorge, que é justamente a questão da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, que aprovou aqui um espaço para os juízes. Os juízes vão ter através da entidade associativa dos juízes, passam a ter espaço na TV, no espaço que os munícipes pagam, né? Que é o espaço que a Câmara Municipal divulga a sua sessão, que é muito importante isso, que deveria, de uma forma ou de outra, ser melhor aproveitada. Mas, Jorge, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi ótimo aqui o bate-papo com você, e vamos voltar a falar sobre esse assunto. Tem que ser uma atitude perene, né? Sempre. Não podemos parar de falar, porque a população tem que ter informação. A probidade, ela não se acumula, então tem que estar sempre insistindo e colocando esse assunto. É didático, então tem que ser. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigado, até a próxima, Jorge. Ribeirão SA fica por aqui, até a próxima semana.